O programa Papo Dinâmico hoje vai retomar as entrevistas com os prefeitos dos municípios de Goiás. E hoje é a vez do prefeito da cidade de Morrinhos, agora no Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós estamos aqui todo domingo, 10 da noite, mas também no canal do programa Papo Dinâmico, no YouTube, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, sempre com o perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje, como já anunciamos, vamos entrevistar o prefeito da cidade de Morrinhos, o prefeito Joaquim Guilherme, que está aqui conosco. Muito obrigado, prefeito, pela presença. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Daniel. Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui falando com toda a sua audiência. Pois é, prefeito, você é economista, empresário? Sim, eu sou economista. Além de prefeito, claro. Isso. A minha origem é rural, é produtor rural, e comecei minha carreira nas fazendas e acabei trabalhando com cooperativismo. Fui presidente da nossa cooperativa lá em Morrinhos, da Complém, que distribui o leite aqui em Goiânia, em Brasília, o Compleite, né? Uhum. E do trabalho no sistema cooperativo é que a gente foi desenvolvendo um trabalho social. Existe um sindicato também nessa área, Sindileite? Sim, Sindileite. Você foi presidente? Fui presidente do Sindileite também. Okay. Então isso, eu saí da Complém, na época fui para a prefeitura, fiquei 8 anos, depois retornei para a Complém. Nessa minha volta para a Complém, acabei indo para o Sindileite, assumi a presidência da Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás. OCB. Isso, fui presidente do Fundepec, tive uma participação boa aqui nas nossas entidades classistas. E depois acabei voltando para Morrinhos e em 2020 fui eleito prefeito pela terceira vez. É o terceiro mandato, então. Terceiro mandato, é. E estamos lá, encerrando o terceiro ano. E qual o balanço, prefeito, você faz desse mandato seu até agora? Porque 3 anos já se foram, né? Tá. Já estamos caminhando para o último ano do mandato. De fato. Um balanço positivo. Nós pegamos ainda o início da pandemia, né? O ano de 2021 foi um ano ainda difícil, onde a pandemia impediu que fizesse muita coisa, tinha muita restrição, né? Então foi um ano difícil. Mas já 2022 as coisas começaram a se alinhar. E 2023 já é um ano de trabalho, um ano de crescimento, desenvolvimento. A gente está muito feliz com o trabalho que nós estamos fazendo lá. Claro, já tinha experiência, a vivência de ter sido prefeito no passado, muita coisa mudou, mas sem dúvida voltar depois de alguns anos me deu condição também de reparar algumas coisas que às vezes não fiz, de fazer coisas que eu tinha ainda vontade de fazer, né? E estou muito feliz com o que está acontecendo hoje na minha cidade. Que investimentos nessa gestão, senhor Fernando? Por exemplo, eu deixei pronto lá o terreno já desapropriado para fazer um anel viário na cidade. E esse anel viário me esperou praticamente 16 anos que eu fiquei fora. Quando retornei, a obra não tinha sido feita e eu tive a alegria de retomar a obra e estou praticamente entregando uma obra importantíssima que vai tirar do centro da cidade movimento de caminhões, né? Sem falar que também dá uma nova dinâmica de crescimento para a cidade. Então é uma obra importantíssima que esperou 16 anos para que a gente pudesse voltar. Estamos concluindo, isso me dá muita alegria. Outra coisa que eu tenho feito com muito entusiasmo é a área de educação. Eu sou apaixonado em educação. E acredito que hoje o município, um dos destaques, né? Porque a boa gestão ela tem que ser boa em todas as áreas. Você não pode falar que você está bom, né? Você tem que destinar atenção, esforços em todas as áreas. Mas tem área que de fato é muito importante. E a saúde, a educação, não é matéria de discurso não, tem que ser na prática, né? E eu estou muito feliz com o que está acontecendo na saúde, na educação do município, na área social, que a gente faz um trabalho fantástico. Nós temos lá a rede de proteção, onde a secretária de Desenvolvimento Social, a primeira-dama, ela faz um trabalho junto com a educação, junto com o Conselho Tutelar, junto com a saúde, com obras, e isso faz com que o cidadão seja atendido em todos os aspectos. Qualquer problema, a rede vai e colabora, ajuda, e a gente tem feito um trabalho grande nesse sentido. Mas em relação à educação,
eu estou muito entusiasmado com o que está acontecendo na educação do município. Lá tem escola para todo mundo, prefeito? Sim, tem escola para todos. A determinação federal é que no ano de 2030 a gente chegue próximo de 75% das crianças, dos jovens, em escola de tempo integral. Nós, em 2023, já chegamos em 80%. Então, 80% das crianças, dos jovens em Morrinhos, da área municipal, já estão em escola de tempo integral. Chega de manhã, tem um lanche, depois tem um almoço, à tarde outro lanche, né? E um período na sala de aula e outro período com laboratórios, com artes, música, informática. Então a criança passa praticamente 8 horas conosco, todo um acompanhamento que faz com que ele goste e realmente aprenda, né? Inclusive as crianças da zona rural também? Sim, tem essa... da zona rural não dá para fazer de tempo integral em função de que um período você tem que buscar, mas praticamente são esses que não estão em tempo integral. O restante praticamente todos estão e a gente tem feito um trabalho muito grande de apresentar o melhor material didático, que isso é muito importante, porque você busca a criança na zona rural, você chega às nossas salas de aulas todas tem ar-condicionado, né? Nós já estamos com lousa digital, que é uma novidade também no ensino público, em praticamente todas as escolas, não todas as salas, mas todas as escolas já têm a lousa digital. Salas com lousa digital. E a lousa digital, para quem não conhece, é uma ferramenta que auxilia muito o professor e atrai os alunos. Hoje todo mundo quer saber de tecnologia, né? Então você vê com toque no que era um quadro negro, depois um quadro de fórmica, hoje não, é um dispositivo eletrônico. Essas lousas também têm acesso à internet? Sim, tem? Acesso à internet, faz pesquisa, o professor online ele já pesquisa tudo que precisa e mostra, então traz um atrativo muito, muito grande para as crianças. Então nós temos todo esse aparato, reconhecimento facial, que é muito importante. Às vezes muita gente pensa, mas para que reconhecimento facial numa escola? Olha, quando o pai deseja, ele baixa o aplicativo e ele recebe a informação de que o filho chegou na escola. Só isso já dá uma segurança para o pai, muito importante. Depois de 10 minutos que o aluno chegou, que fechou os portões, a merendeira recebe a informação quantos alunos tem na escola. Então, existe uma economia em fazer a merenda, só é feita para aquela quantidade certa de alunos, né? O professor não tem necessidade de fazer chamada, porque a chamada já está pronta, né? Ele entrou na sala, a chamada já está pronta. Então isso dá um ganho, né? Porque eu não sou pedagogo não, mas os professores, até que ele acalma as crianças na sala de aula, vai 5, 10 minutos. Perfeito. 5, 10 minutos numa aula de 45, 50 minutos é praticamente 20% do tempo de ganho. Então o reconhecimento facial é muito importante. E a cereja do bolo, Daniel, que a gente tem implantado lá, é que nós estamos com um projeto de governança na educação, é um trabalho feito em parceria com o IEL aqui da FIEG, onde a gente faz um raio-x do conhecimento do aluno. Na verdade, não é nem um raio-x, é uma ultrassonografia, uma ressonância magnética, porque antigamente você pegava um boletim, era lá ruim, regular, bom e ótimo. Não. O que nós fizemos? É algo inovador, que eu acredito que isso aí dando frutos poderá ser aproveitado também por outras escolas, para o Brasil inteiro. A gente pega a Base Nacional Curricular Comum e a gente lança na ficha da criança as 1.100 habilidades do 1º ao 9º ano. E a gente vai ticando na medida que ele vai superando cada uma dessas 1.100 habilidades. Então eu digo lá que a gente sabe o que o aluno sabe e sabe o que ele não sabe, o que é muito importante, porque quando você sabe aquilo que ele não sabe, você vai trabalhar, direcionar e de fato ele vai, às vezes uma matéria importante que ele não aprendeu nesse ano, é importantíssima no ano seguinte, ele chegando lá sem conhecimento, o professor já o recebendo e sabendo que ele tem dificuldade em alguma área, ele vai dar um reforço e a criança vai gostar da escola, porque quando a criança tem dificuldade, ela não gosta da escola. Né? Então a educação tem sido Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta, né? E aí nós vamos falar ainda de educação, mas vamos também falar de saúde e de outras áreas de atuação da Prefeitura de Morrinhos. Daqui a pouquinho a gente volta.
De volta com Papo Dinâmico na PUC TV Goiás e hoje nós estamos entrevistando o prefeito da cidade de Morrinhos, Joaquim Guilherme. Tem Barbosa no seu nome? Sim, Barbosa. Barbosa de Souza. É meu primo. Meu nome é Daniel Barbosa também. Oh, então são parentes. É brincadeira. Nosso Barbosa é do Rui Barbosa. Do Rui Barbosa, com certeza. O meu, certamente. Prefeito, então, você falava no bloco anterior sobre as habilidades, né? E isso é um sistema que a prefeitura dispõe para fazer esse acompanhamento de cada estudante? Isso, é uma plataforma, né, que você vai lançando as habilidades. E o que é muito importante, Daniel, é que você analisa o aluno, analisa o professor também. Porque se o material didático é o mesmo, a estrutura física da escola é a mesma, por que uma turma a nota média é 6 e na outra a nota média é 8? Pode ser que a deficiência seja também do professor, então a gente também vai reforçar o professor, dar treinamento, capacitação. Tem uma estrutura, lá tem uma secretaria, né, Municipal de Educação, tem uma estrutura na secretaria que faz esse acompanhamento? Isso, ou seja, cada um tem, as tarefas são divididas, tem tarefas do professor, tarefas do secretário, do diretor, né, que vai compilando os dados, julgando numa plataforma e no fim você analisa tudo aquilo. Então você analisa o aluno, analisa o professor, analisa a escola, por que uma escola, a média é bem superior à outra? Então pode ser deficiência de material, deficiência, né? Então tudo isso é observado. Observa também o pai, porque é muito importante você conhecer a realidade social da família, porque não adianta você achar que um pai vai dar um reforço em casa se ele não tem conhecimento, não tem habilidade. Então a gente tem também essa análise que é feita, a gente sabe quais os pais têm condição de dar um reforço ou não. Ok, e para as atividades que não são aquelas curriculares, que são feitas geralmente no turno, no contraturno, digamos assim. Isso. A gente teve que adaptar as escolas, né? As escolas não foram pensadas no passado para que fosse de tempo integral, então a gente teve que construir novas salas, oficinas, quadras de esportes onde não tinha cobertura, refeitórios maiores, vestiários, né? Então teve que fazer toda uma adaptação. A gente conhece a experiência de algumas cidades onde tem escola de tempo integral, onde as crianças saem de um lugar, vai para outro, vai rodiziando em laboratórios. Nosso não. Nosso sistema é, criança chega, passa um turno na sala de aula, enquanto tem uma turma nos laboratórios, aprendendo artes, dando aula de reforço. Na parte da tarde você reveza. Aqueles que estavam nos laboratórios vão para a sala de aula. Então, com o mesmo número de sala de aulas, a gente conseguiu levar o ensino de tempo integral. E o intervalo de um turno para o outro oferece almoço? Almoço, E eu sempre brinco, que a gente que estudou em escola pública, o nosso lanche era bolo, que suco, né? Não, hoje não. É acompanhado com nutricionista, é suco natural, sem açúcar. A comida é comida mesmo caseira. Mas não arroz. Tem leite, prefeito? O senhor não é empresário da área leiteira? Tem também. Tem leite, tem queijo, tem iogurte, tem tudo isso. Né? Tá então, eu acredito também, Daniel, que as escolas de tempo integral ajudam também na área social. Acaba que a família não precisa gastar com a alimentação das crianças que passam o dia na escola, né? Então é um trabalho importante nesse sentido também. Agora, soube que o senhor mandou realizar um concurso lá, já homologou o concurso. Esse concurso abrange quais áreas do município? Praticamente todas as áreas, né? O município, o último concurso que tinha sido feito foi em 2017, portanto há 6 anos, né? Então nós tínhamos a cidade crescendo, desenvolvendo, havia necessidade de colaboradores em todas as áreas praticamente. Então a gente vai agora aos poucos chamando, nós já começamos a chamar, né? E a gente acredita que a gente vai substituindo aqueles contratados por concursados. E que é importante, é uma exigência legal, né? E trazer e torcer para que venham servidores de fato para somar com a administração. Eu sempre... Os servidores lá são estatutários ou seletistas? Não, estatutários. E eu tenho tido cuidado e vou fazer isso, Daniel. Todos os funcionários eu quero olhar no olho e perguntar, é de livre, espontânea vontade que você está vindo para o serviço público, que é muito importante a pessoa realmente encarar que ele é um servidor público, que ele está ali para servir a comunidade. Então não é uma tarefa fácil, uma tarefa simples, né? Mas que é muito gratificante. Então a gente quer, de fato, criar um time que sirva à comunidade.
O município cuida do ensino fundamental, ou tem ensino médio também lá? Não, a gente cuida só do fundamental. O médio, o Estado tem escola Sim. lá? O Estado pode compartilhar parte do fundamental, mas aos poucos, pelo menos em Morrinhos, o Estado aos poucos está saindo do fundamental e deixando praticamente tudo na responsabilidade do município e o Estado ficando com o ensino médio. O ensino médio lá tem escola de ensino médio do Estado lá? Sim, tem. Várias. Não é tem. Só escola particular? Não, tem várias. Morrinhos é bem servido de escolas ensino públicas. Superior tem a UEG. Sim, lá, nós né? temos a UEG e temos o Instituto Federal. E temos também muita estrutura física que dá suporte à EAD. A própria PUC tem uma unidade em Morrinhos, é a PUC Brasília, mas é na escola estigmatina que nós temos lá, então oferece também. Então hoje há uma facilidade grande para quem de fato quer estudar, quer crescer, quer desenvolver, e a cidade tem toda essa estrutura. E na área de saúde, prefeito, como é que está o atendimento de saúde? O senhor disse que está tudo bem lá, tem hospitais, CAIS, tá. Tratamento de urgência, tratamento seletivo? Uma das questões, quando eu falava que achei muito bom voltar depois de muito tempo com experiência, é que eu acredito muito na saúde preventiva. Nós temos que trabalhar na prevenção. E a gente tem atuado muito forte na prevenção. Quando deixei a prefeitura 16 anos atrás, nós já tínhamos criado no município as unidades básicas de saúde, os agentes comunitários de saúde, né? E eu retornei depois de 16 anos, nós tínhamos as mesmas 11 unidades. Nesses 3 anos, nós já criamos mais 3 unidades básicas para atender o crescimento da cidade. E instituímos também o Melhor em Casa, que é um trabalho que dá suporte a quem está no hospital e vai para casa e você acompanha o tratamento em casa. Então, a minha preocupação é com a prevenção, que é muito bem feita. Eu falo que a função de um agente comunitário de saúde é entrar na casa, conversar com a população, verificar aqueles que têm problema de pressão, de diabetes, né, problema de obesidade, e fazer de tudo para que não haja necessidade de nem ir na UBS. Mas se mesmo assim precisar ir na UBS, a UBS tem que estar preparada para dar aqui um atendimento e tentar resolver no próprio bairro. Não resolvendo, a UBS ele referencia para o nosso hospital, que é 24 horas, um hospital de porta aberta que atende toda a população. O hospital realiza cirurgias com média, alta complexidade? De média complexidade para baixo, a gente tem resolvido tudo, né? E a gente acompanha. Pra você ter uma ideia do tamanho do trabalho da saúde hoje no município, no mês de outubro nós realizamos 89 mil procedimentos. O que é um procedimento? De uma pequena sutura a uma visita domiciliar, a um parto, né? Então, são quase 3 mil procedimentos que a gente faz todos os dias, seja pela endemias, que também é saúde, né? Então, a gente tem um trabalho grande nesse sentido também. Quando a gente percebe que tem uma casa com risco de ter proliferação de mosquito, ou de barbeiro. Barbeiro hoje não tem mais, mas escorpião, que hoje é uma praga grande em várias cidades, nós temos também. Então, somando-se tudo, a gente tem praticamente 3 mil atendimentos. E ninguém fica para ser atendido no outro dia, não. Nós atendemos todo mundo, hospital de porta aberta, com praticamente 1 a 2 partos todos os dias. E uma UTI, nós temos UTIs também no município, né? Então a gente tem uma atuação muito grande. Temos um trabalho também fantástico, que é o trabalho que nós iniciamos também, que é o Brasil Sorridente. Nesses 3 anos nós já colocamos prótese em praticamente 600 cidadãos. Então isso tem um alcance, uma dimensão, a autoestima do cidadão, a alimentação melhora. Então, em todas as áreas a gente tem atuado muito, mas especificamente na prevenção a gente atua muito forte e isso talvez seja o grande sucesso. Pode-se dizer com segurança, então, que em termos de política pública, todo cidadão de Morrinhos está incluído nessas políticas públicas? Acredito que sim. Não há pessoas excluídas, não. Eu desconheço alguém que tenha procurado, né, e não tenha tido o apoio da saúde do município. Eu frequento o hospital, vou lá 1 vez por semana, visito, vou nas enfermarias, né, faço um trabalho de conversar e a cidade já percebeu, os médicos perceberam, os enfermeiros, os técnicos, o cuidado que a gente tem que ter. É aquilo que eu falo, o servidor público ele está ali para servir, né? E eu acredito que a gente tem tido muito sucesso. Eu tenho recebido
muitas respostas positivas a esse trabalho que nós fazemos lá. A gente segue no nosso hospital o protocolo de Manchester, que 24 horas por dia no nosso hospital, que é porta aberta, a gente tem a triagem. Então, um enfermeiro padrão, ele recebe aquilo que é urgente, aquilo que é emergência, aquilo que não é. Então é feita toda a triagem e a gente segue o protocolo em risco. Quando é caso... Já houve caso, Daniel, de amigos às vezes ligarem, não saberem do tanto que nós estamos atuando bem na saúde. Falaram, olha, consegue lá para mim uma consulta? Eu falei, não precisa não, pode ir lá, que você chegando lá se for necessário, né? E às vezes 2, 3 horas depois eu já recebi ligações, olha, Guilherme, fui lá, deu certo, já operei, estou bom, viu? Então, caso como esse numa cidade grande, onde a estrutura às vezes não consegue, às vezes levar 15, 20 dias, um mês para resolver. Então, a gente tem feito dessa forma. E quando o caso não é Morrinhos, ou seja, a gente tem atuado junto na regulação, né? E nós temos UTI móveis que transportam para o Hugo, para o Gol, para onde for sair a regulação. E também não temos dificuldade em remover aqueles que precisam de UTI. Isso é feito com muita... Prefeito, ótimo, já respondeu a última pergunta que eu ia fazer desse bloco. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente volta e vamos falar um pouquinho de política, do relacionamento, do prefeito, né, da prefeitura, da gestão municipal com a gestão estadual, com a gestão federal. Também um pouquinho de política. Já a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico, entrevistando o prefeito da cidade de Morrinhos, o prefeito Joaquim Guilherme. Prefeito, Morrinhos antes tinha alguma coisa a ver com Nossa Senhora do Carmo, não é isso? Sim, a nossa padroeira Nossa Senhora do Carmo. E no passado, bem remoto, chamava, não sei se era distrito ou... Vila Bela de Nossa Senhora do Carmo. Isso. Vila Bela de Nossa Senhora do Carmo, é isso mesmo, né? É uma cidade... É forte a religiosidade católica lá? Muito forte. Nós temos uma formação estigmatina forte lá, um colégio pioneiro, né? Um ginasial de 1938. Então, teve época que nós recebíamos alunos do Triângulo Mineiro, né? Então, a educação nossa sempre foi muito, muito forte. A gente sempre teve valores também expressivos na política goiana, eu diria até na política nacional, né? Nós já tivemos senadores da República. Na época que a capital ainda era no Rio de Janeiro, nós tínhamos senadores de Morrinhos, tivemos presidente do Estado, antes de ter governador, Zé Xavier foi presidente do Estado de lá. Tivemos o Helenês Cândido, que foi presidente da Assembleia, foi governador por um período. Naftali também foi governador, foi deputado. Deputados federais nós tivemos vários, Genésio de Barro, Eurico Barbosa. Então a gente sempre teve uma força muito grande. Tem coisas que a história... poucos conhecem, mas para o Juscelino Kubitschek ser senador por Goiás, houve a renúncia do senador Tassiano de Mello, que era a liderança da região. Ele renunciou para que houvesse uma eleição extemporânea. Juscelino foi eleito senador por Goiás, depois foi cassado. Então, Juscelino, quando foi cassado, era senador por Goiás e teve a participação, de certa forma, da liderança política de Morrinhos, da região. Perfeito. Prefeito, e a gestão municipal? Como é que ela se relaciona hoje com o governo do Estado? A parceria, a política, o relacionamento tem sido bom, construtivo, em benefício do povo? Ou tem havido algumas dificuldades? Não, tem sido boa. Eu sempre falo que eleição é na época da eleição. Política eleitoral é na época do período eleitoral. Fora disso, eu acho que um gestor responsável tem que, de fato, colocar as questões políticas de lado e trabalhar, né, fazendo parcerias com quem deseja ajudar. Então, eu tenho tido muita felicidade, tenho tido parceria com vários deputados, senadores e com o próprio governo do Estado. Eu acho que é muito importante. Afinal de contas, o governador também tem ali o seu eleitorado, ele
ele foi eleito com votos da cidade também. A gente tem que superar qualquer questão política em prol do bem maior, que é o cidadão. A gente tem feito isso. Então, tudo aquilo que o governo do estado oferece de parceria, a gente tem sido os primeiros a chegar e procurar essa parceria. Essa extensão da duplicação da GO 213, salvo engano, que vai até Caldas Novas, é uma ação do governo do estado com participação do município ou não tem nada a ver com o município? Não. É o que eu estava falando, tanto que é importante as coisas somarem, né? Eu era presidente do Fundepec, antes de pensar em ser prefeito dessa última vez, o governador do estado precisou de um aporte para fazer projetos de estradas aqui no estado de Goiás. E como presidente do Fundepec na época, consultei meus pares e nós resolvemos ajudar o governo do estado, o governador Caiado, a pagar projetos para estradas em todo o estado. E acabou que deu certo, esses recursos foram importantes para o estado, o governador reconhece isso, né? E uma dessas obras é a duplicação da GO que liga Morrinhos a Caldas Novas. É uma obra que já foi iniciada. Um pouquinho depois ali do Rio Quente, né? Na verdade, do trevo ali para são frente 56 quilômetros. A obra iniciou um trecho próximo a Caldas e um trecho próximo a Morrinhos. O Exército que está fazendo? Agora, por último, o governador fez um convênio com o Exército Brasileiro e o Exército vai continuar, vai terminar essa obra. Inclusive, parte do canteiro de obras está em Morrinhos e a gente acredita que isso agora deve acontecer. Então, a gente tem tido a possibilidade e a boa vontade com o governo do estado, antes mesmo de chegar à prefeitura. E uma vez na prefeitura, a gente tem também procurado todos aqueles convênios, toda a estrutura que o estado oferece para os municípios, a gente tem procurado também. Essa duplicação, ela vai fazer com que, desde Goiânia até Caldas Novas, haja uma via duplicada, não é isso? O que vai implicar, então, num aumento do fluxo de carro ali, eu imagino. Sim, eu, por exemplo, sempre quando vou para Caldas Novas, eu passo por Cristianópolis ou por Piracanjuba. No caso de duplicação, a tendência vai ser seguir a duplicação. Então, vai haver um aumento. Mais uma razão para fazer o anel viário, né? Justamente. No início, quando Caldas e o Rio Quente floresceu, o trânsito era todo por Morrinhos, que o primeiro asfalto foi da BR até Caldas, passando por Morrinhos. Sim. Depois outras estradas foram feitas para Piracanjuba, para Cristianópolis, e acabou que o trânsito diminuiu muito em Morrinhos. Agora, com a duplicação, mesmo às vezes aumentando um pouquinho na quilometragem, eu tenho certeza e a convicção de que o trânsito vai voltar a passar pela nossa cidade. E isso vai trazer oportunidades também, embora o anel viário vai ser muito importante, porque nós vamos tirar grande parte do fluxo do centro da cidade, mas vai também, acredito, ser uma oportunidade para empreendedores, né, para também desenvolver ao longo desse trecho que passa pela cidade, de comércio, enfim. E em relação ao governo federal, prefeito, como é que está o relacionamento? Está participando das políticas públicas do governo? Sim, a gente tem... É o primeiro ano de governo desse novo governo, né? Mudou-se algumas coisas, então há um período de adaptação. Mas a gente tem procurado participar de todos os editais, todos os chamamentos, todo o planejamento a gente fez. Então, acredito que a partir do ano que vem, os projetos do novo governo começam a se concretizar. Esse programa Minha Casa, Minha Vida, ou a prefeitura está participando dele? A cidade também foi contemplada com 150 casas, né? Acredito que vai... E na área de educação também, na área de esporte, como quando eu falo que em todas as áreas o bom gestor tem que olhar, nós estamos desenvolvendo um projeto lá em Morrinhos, a gente chama a princípio de Cidade do Som, que é um espaço multiuso, né? Principalmente para esporte e lazer. Então é uma área de 250 mil metros quadrados, onde a juventude vai poder participar de esportes radicais, de eventos de shows, de música, né? Então é um espaço também que a gente está construindo e vai ser muito importante para o jovem. Falando de esporte, eu gosto de futebol. Sim. O América lá acabou? América? Eu fui presidente do América, Daniel. Pois teve uma época que estava tão bem. Hoje nós temos o Morrinhos que disputa o Campeonato Goiano, da primeira divisão, né? E eu tenho dado todo o apoio, todo o suporte. O América está acabando? E o América está lá ainda... Está vivo. Eles estavam brigando entre si lá, a diretoria? É uma cidade pequena para manter dois times profissionais, né? E o Morrinhos tem
feito um bom trabalho, está se profissionalizando a cada dia mais. A gestão... O senhor foi presidente do América. Do América. Do Morrinhos, o senhor não é presidente? Não foi presidente? Não fui. Mas estou ajudando. O senhor apoia também? Sim. E acredito que a nossa meta esse ano é ficar entre os 6 primeiros colocados para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D no ano que vem. Porque aí passa a ter tem atividade o ano todo. Né? Então exato, isso é muito importante. Então a gente fica aí ajudando no que pode, e a cidade inteira está envolvida nesse projeto de fazer com que a gente alcance o 6º lugar. Então, é claro que o objetivo é o primeiro, mas nós vamos chegar no 6º. Podemos dizer que o Morrinhos vem forte nesse campeonato agora. E a cada ano, Daniel, a diretoria tem profissionalizado a gestão, que é importante, né? Então, é um trabalho contínuo. Quando eu assumi a prefeitura, nós estávamos na 2ª divisão, já dei todo o suporte no primeiro ano e nós subimos, disputamos ano passado a 1ª divisão e conseguimos conquistar, ficar na 1ª divisão. É muito dispendioso manter um time profissional de 1ª divisão numa cidade do interior? É dispendioso, mas e acredito que, por mais que a gente queira ajudar, nós não podemos também colocar muito recurso público num esporte profissional. Mas ali tem muita empresa. Vai mais do trabalho de buscar as empresas, de fazer um trabalho de convencimento da comunidade. Porque o futebol tem uma vantagem. O esporte, de modo geral, ele agrega uma certa identidade, agrega, digamos, a cidade em torno de um sonho, de um... E sem falar que é muito importante, uma paixão, né? Chega quando você não está disputando o campeonato, os finais de semana não tem o brilho, não tem a alegria quando você tem um time participando, né? E quando você vai para a 1ª divisão, você recebe times que disputam até a 1ª divisão do Brasil, Goiás, Vila e Atlético, todos passam por lá, então isso é uma atração muito bom para a cidade, né? Perfeito. Que ótimo. E o esporte mais popular, de ginásio de esportes, quadras, eu vejo lá tem um lago, né? Um lago cheio de quadras em volta. O povo usa muito esse lago é um para lugar atividade esportiva. Muito aprazível, né? Obra também de 20 anos atrás. Foi eu que tive a alegria também de ter feito aquele lago. Virou um cartão postal da nossa cidade. Hoje uma referência de esporte, de lazer, né? E esporte aquáticos também, de jet ski, disputa de pesca. Todo último fim de semana do mês a gente libera lá a pesca, então acaba que é um lugar de pesca também, né? Então ficou um lugar muito bonito. Tem quadras de tênis, quadra de basquete, de vôlei de areia. Acaba que é um espaço onde todo mundo se encontra. Prefeito, nós vamos fazer mais um intervalozinho e já voltamos. Agora sim, vamos falar de eleições 2024, ok? Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá. De volta com o Papo Dinâmico, entrevistando o prefeito da cidade de Morrinhos, Joaquim Guilherme. Prefeito, ser prefeito é gratificante ou é um sacrifício? Acho que as duas coisas, né? Não é uma tarefa simples, né? Mas é uma tarefa muito gratificante. Eu que nasci em Morrinhos e tive a oportunidade de atuar em quase todas as áreas na cidade, em festas religiosas, presidente do sindicato rural, presidente da Complem, do Rotary, enfim, a gente participou de quase tudo, tem uma vivência. É muito bom quando você tem a oportunidade de dirigir a cidade com esse espírito de buscar o bem para a comunidade. Agora, não tem como, para quem faz um trabalho sério, não falar que realmente é uma tarefa difícil, né? Eu vivo a cidade, vivo a vida de cada cidadão. Eu tenho hoje no meu telefone, Daniel, 8.000 contatos. Não é Facebook, Instagram, não. Telefone. E eu atendo todos. Qualquer um desses números que me liga, eu chamo e tento ajudar. Então, acaba a gente vive o problema das pessoas, fica feliz quando consegue resolver, sofre quando não consegue resolver. Então, acho que isso é uma tarefa, de fato, gratificante, difícil, mas gratificante. O relacionamento, né? Porque, assim, quem está num cargo público tem que prestar conta para o Ministério Público, para a imprensa. Lá tem uma boa imprensa, né? Tem rádios, não sei se tem canal de TV, mas certamente tem as televisões daqui, as afiliadas que vão por lá e tal, circulam lá. Tem jornal.
tem a Câmara de Vereadores, quem mais? Tribunal de Contas. Esse relacionamento do senhor com essas instâncias todas é muito boa ou de vez em quando tem algum arranhão lá? Não, tem sido muito boa. Eu sempre falo que a gente está lá para mediar, para buscar solução em todas as áreas, né? E é o que eu tenho tentado fazer. Respeito muito todos os órgãos, entidades, né? Tenho um relacionamento muito bom com o Judiciário, o Ministério Público, com a Polícia Civil, Polícia Militar, porque acredito que a gente tem que somar. Claro que pode ter em determinado momento alguma divergência, alguma questão, mas quando você pensa grande, o objetivo é parar e fazer. Então eu estou muito feliz nesse sentido. O meu relacionamento, por exemplo, com o Legislativo, eu fui eleito com poucos vereadores, minha eleição foi uma eleição diferente, eu não era candidato. Foi bem disputada a eleição. Foi, né? Mas eu acabei sendo candidato, praticamente 40 dias eu não era candidato. Okay. Então não tive uma chapa grande, fui eleito com poucos vereadores, mas o meu relacionamento com a Câmara é mandar os bons projetos, explicar qual que é a intenção do Executivo e esperar que a Câmara, de fato, exerça o papel dela, que é representar a comunidade, votar de acordo com o que a comunidade, né? Às vezes não é o que eu penso que é correto. O correto é a somatória das intenções Mas dos a vereadores. Câmara tem sido colaborativa Tem, na gestão, então, aprovado projetos de interesse Às público. vezes tem questões, por exemplo, hoje eu tenho passado um problema que a gente tem recurso, mas nosso orçamento acabou que estourou. Então eu tenho tentado. Mas a própria explicar. Câmara não andou bem lá, né? Os próprios vereadores andaram questionando a presidência lá na Justiça. Isso tem acontecido, mas eu procuro. É um problema do Legislativo. Eu procuro, claro que a gente não tem como não tomar conhecimento e às vezes até dar uma opinião em determinado momento, mas acredito que isso tem que ser resolvido intracorpos lá na Câmara, né? Mas então eu sempre falo, eu fui um prefeito pai, né? Hoje eu sou avô, então a experiência vale um pouco, né? Você não precisa correr para que as coisas... E como é que estão os planos para o ano que vem? O senhor pode ser candidato à reeleição. Olha, eu já fui eleito e já fui reeleito. Isso. A eleição é uma expectativa, né? Do que você vai fazer, do que você pode fazer, de projetos, de planos. A reeleição é a análise do que você fez. É uma confirmação. É uma confirmação, né? Então, o que eu tenho tentado fazer nesses 3 anos, e ainda tem 1 ano, é executar aquilo que eu preconizei. Fiz um plano de trabalho, procuro seguir na risca esse plano de trabalho. Acredito que nós vamos chegar em quase 100% daquilo que a gente planejou e em algumas áreas até a gente superou. Então, acredito que a população vai ter a oportunidade de analisar o trabalho que foi feito, né, o desenvolvimento que a cidade está vivendo, a maneira como que a gente relaciona com todos, né? E a gente tem que ter a ideia de que, de fato, o bom trabalho é que traz a reeleição. Não tem, por mais que você tenha bons projetos, mas a análise do que você está fazendo é muito importante. E como eu tive a oportunidade de voltar 16 anos depois e concluir alguns desses sonhos, nós vamos lançar um projeto lá agora, que eu estou chamando de Morrinhos 200 anos. Isso vai acontecer no ano de 2045. Morrinhos é uma cidade centenária, né? Isso. Vai fazer 200 anos? Em 2045. 2045. Então eu quero lançar as bases de alguns projetos que não vai ser projeto de governo, é projeto de Estado para o município, né? Então deixar avenidas projetadas, obras onde você precisa de espaço físico, tem que reservar aquilo ali, né? Eu sonho, além da Cidade do Som, que eu te falei que é um espaço para jovem e lazer, eu quero também deixar um espaço para a Cidade da Criança, mesmo que a gente não tenha condição de fazer agora, mas que os próximos continuem, né? Então, para isso, precisa do terreno, precisa do local Sim. próprio, né? E se você não faz isso, a especulação imobiliária acaba que vai cercando todos os espaços, você fica sem. Então, nós vamos fazer um trabalho de Morrinhos 200 anos, onde a gente vai projetar algumas áreas e, se a gente não conseguir fazer, a gente vai deixar para os próximos darem continuidade. O senhor trabalha numa expectativa de ter uma ampla coalizão de partidos? Quais os partidos que iriam com o senhor nesse novo projeto? Bem, eu estou aberto para
para todos, eu acho que é importante, né? Que na eleição passada o senhor disputou praticamente com o DEM, né? Isso. O candidato do DEM. Ele continua lá disputando com o senhor? Acredito que o partido sim, não sei se vai repetir os candidatos. Certo. Mas a minha formação de cooperativista, a gente em cooperativa a gente conversa muito, reúne muito, discute em assembleias, né? Fechou ali, você vai pôr em prática. Então, eu acredito que na política também, a boa política, ela tem que ter conversa. Ninguém é dono da verdade. O senhor é do PSDB. O senhor acredita que o PSDB tem um projeto alternativo diferente do que nós tivemos nas últimas eleições no Brasil? Quer dizer, antes era o PSDB com o Fernando Henrique Cardoso. Ele saiu, entrou o PT saiu, entrou o Temer, depois o Bolsonaro, e agora voltou o PT. E o PSDB saiu fora, o Leite, lá do Rio Grande do Sul, tentou ser candidato, depois desistiu, e o PSDB ficou praticamente sem candidatura para presidente da República. Tá. O país está muito polarizado, né? Quando tem uma polarização, é difícil alguém superar essa polarização. Mas eu acho que para bem da política, bem do país, é importante que tenham novas ideias. O PSDB seria essa alternativa de integrar esses polos. Porque está dividido, o país está dividido entre extrema-direita e extrema-esquerda, o centrão está aí, mas ele não tem uma cara Quando fala em centrão, às vezes a gente pensa pejorativamente em centrão, mas nós somos um país de centro, acredito, né? Então, tanto pessoas mais à esquerda, mais à direita, tem muita coisa em comum. Os extremos não, mas... A palavra, o partido PSDB quer dizer Partido da Social Democracia, né? A social-democracia é um projeto viável para o Brasil? Eu acredito que sim. E volto no cooperativismo, onde eu falo que o cooperativismo ele é socialista com uma certa experiência social-democrática. Isso, porque nós somos capitalistas na produção, o cooperativista, né? Ele é capitalista da produção e socialista na distribuição. Porque não adianta achar que você não vai concorrer com esse capitalismo que está aí na hora de produzir. Então você tem que ter eficiência, tem que ter inovação, tem que ter toda uma estrutura para você produzir. Aí sim é que você tem que ter alguns princípios mais socialistas, né? E aí sim você desenvolve. Porque crescer é uma coisa, desenvolver é outra. Só crescer não traz felicidade. O que traz felicidade é o desenvolvimento, é você crescer e ter condição de distribuir esse crescimento. Eu acho que esse é o papel do nosso e eu acredito que a gente tem que mirar nisso, crescer e distribuir o crescimento. Prefeito, infelizmente nosso tempo acabou, temos que encerrar. Tivemos a honra e a felicidade aqui da presença muito gratificante do prefeito de Morrinhos, ele que é economista formado pela PUC Goiás. Então, prefeito Joaquim Guilherme, muito obrigado pela presença. Foi ótima a sua participação aqui. Muito obrigado, boa noite. Tá, eu que agradeço, fico muito feliz em poder participar e voltar aqui à PUC, né? Lugar onde eu tive a oportunidade de receber ensinamento e no momento onde a economia estava florescendo, a gente sonhava com um país sem inflação. Eu sou da época que o Delfim Neto era ministro e a gente sonhava com um país desenvolvido. Vamos chegar lá, ainda evoluímos muito, mas temos muito ainda pela frente e acredito que a comunicação vai ser muito importante nisso, sabe, Daniel? Acho que eu que estou na gestão, acredito muito que a comunicação bem feita, mostrar para a sociedade o que está sendo feito, como está sendo feito, até para você ter o apoio da sociedade. A gente vê muito hoje, muita crítica às vezes quem está na gestão, mas é muito importante também uma comunicação bem feita para que a população esteja junto, ajudando a construir. Perfeito. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.